Podeis assentar um minutinho. Nós temos nessa manhã o pastor reverendo Fernando César. Pastor reverendo, nosso... Pode se chegar, por gentileza. Pastor Fernando, eu creio que todos conhecem. Talvez tenha alguém que não conheça aqui, mas ele é conhecido. Quase que Campinas todo conhece o pastor Fernando, né? É bem conhecido, né? Foi pastor da equipe da Central há muitos anos. E como ele mesmo já disse aqui, a partir de 2006, né? 20 anos como superintendente. Eu estava ali conversando com ele, lembrei, foi exatamente em 2006, no ano que eu entrei no seminário, há 20 anos, que ele também passou a exercer a função de superintendente, né? Sempre um bom amigo, desde antes da minha época do seminário, já tinha, da época da Central, tinha um bom relacionamento, né? Amigo de todos, pastor Fernando. Não tem ninguém que não gosta do pastor Fernando, gente. Ninguém. E se tiver, está repreendido agora, em nome de Jesus. Pastor dos pastores, né? Uma pessoa excelente. Eu quero que vocês fiquem de pé mais um minutinho para honrá-lo com as nossas orações. Vamos passar a palavra para ele, tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, é com alegria, Senhor, e gratidão no coração que recebemos nessa manhã o teu servo, nosso amigo, nosso pastor, nosso superintendente, reverendo Fernando César de Oliveira. Te damos graças pela vida dele, pela família dele, pela saúde dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, saúde física, saúde emocional. Sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de tudo, ó Deus, e passamos agora o microfone e a palavra para ele e pedimos que o Senhor use poderosamente o teu servo, Senhor. Que essa palavra que ele vai ministrar aqui, não somente para a igreja, mas centenas, talvez milhares de pessoas que vão assistir também nesse dia, nessa semana pela internet, possam ser abençoados e edificados pela vida dele, pela palavra que o Senhor vai ministrar através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Podem assentar-se. Estou feliz e agradecido a Deus pela maneira como Deus é tão bom para com cada um de nós, tão fiel em todo o tempo para cada um de nós. Portanto, eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou alegre, sou agradecido a Deus. E para mim, a cada dia, mesmo nas etapas depois dos 65, ainda assim que o corpo não é tão bom quanto era aos 25, mas ainda assim eu louvo a Deus, fico contente, agradecido e animado em viver. E nesta manhã, ou nesta hora, estar com os irmãos, com as irmãs, com aqui a Igreja Nazareno do Guanabara, a Comunidade dos Povos, estar aqui nesta manhã, neste dia. E o que me traz aqui é justamente o motivo, a razão da existência dessa igreja. Porque ela nasceu no plano, nos propósitos do coração do pastor Edmur com Deus, há 11 anos atrás, como está sendo celebrado neste mês. E eu, portanto, louvo a Deus, porque eu fiz parte, acompanhei aquele momento, né, do nascimento aqui da igreja. E, como nós temos um grupo maior de mulheres aqui, eu quero uma, inclusive, grávida, né? Descobri na oração que está grávida, é isso? Né? Está daquele lado ali, né? E por quê? Porque Deus trabalha com gestação. Mesmo para nós homens, né? Mas Deus trabalha com gestação, e toda gestação, ela não é fácil, ela não é simples, né? Na verdade, tem mulheres que têm mais enjoos, menos enjoos. Como é que está? Mais enjoo ou menos enjoo? Agora melhorou, olha, né? Mas a gestação, esse processo de gestação, ele é delicado, ele, né, é um período de desenvolvimento. Então, assim também, posso lembrar quando o pastor Edmur começou a compartilhar comigo o seu sonho, o seu alvo, o seu anseio de plantar uma igreja. E como Campinas, nós temos hoje 56 igrejas, nós estamos em Campinas, então a gente pega o mapa da cidade e fica procurando onde. Essa é a verdade. Lembro até hoje que ele queria uma região aqui, poderia ser Cambuí, uma região próxima aqui, né? Lembro até hoje, pelo menos a gente guardou, olhamos o mapa aqui, ali, e, portanto, é com alegria que eu lembro daqueles dias, daquele tempo em que o pastor Edmur buscava no Senhor essa transição e buscava no Senhor onde plantar
uma igreja para seguir evangelizando, discipulando e levando a visão do Senhor Jesus Cristo da grande comissão. E eu quero definir este momento, a celebração do aniversário do pastor Edmur, com um versículo, uma palavra, na verdade. Foi o apóstolo Paulo quem deu essa palavra. Está em Atos capítulo 26, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O apóstolo Paulo estava dando um testemunho diante de um rei e a comitiva real, conselheiros e tudo ali, e ele foi dar o testemunho, né? Várias vezes ele deu o testemunho da sua conversão e da sua chamada. E depois, olha que lindo aqui, antes do 19, olha que lindos, versículo 18, olha que lindo. Por que Deus o chamou? Por que Deus o levantou? Por que Deus o enviou? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão, perdão de pecados e recebam herança entre os que são santificados, purificados, lavados pela fé em mim, em Cristo Jesus, no Senhor nosso Salvador. E o 19 diz assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que eu faço desse versículo nesta manhã a minha palavra de homenagem, de gratidão a Deus pela vida do pastor Edmur? Porque ele não foi e não tem sido desobediente à visão celestial. Seu coração permanece cheio, pulsando, batendo forte pela vida da igreja e também pelo campo missionário. Pastor Edmur, por isso até que o nome aqui, a igreja, foi muito bem dado, definido, né? Que é uma igreja, tudo bem, Guanabara, mas ela é uma comunidade dos povos. Por quê? Por quê ela foi dado a ela esse nome? Porque, na verdade, ela retrata, isso define a visão, o propósito, o coração do pastor Edmur, de que a igreja seja, vou dizer isso, uma verdadeira agência missionária na oração, no clamor, na intercessão, no envio, nas ofertas, enfim. Isto pulsa no coração do pastor Edmur o cuidado da igreja e o cuidado para com o campo missionário, né? Eu tenho amigos que foram enviados pelo Senhor como missionários. E hoje, aos 68 anos de idade, eu quero dizer a Deus que eu louvo ao Senhor por aqueles que têm esse coração, essa disposição de serem enviados pelo Senhor e vão. Um deles é meu amigo pastor Geraldo, já mencionado aqui nessa manhã. Ele e a Vânia, eu fico impressionado, né? Foram para o Equador, do Equador foram para Portugal foram para a Espanha. Irmãos, apesar de ser chique o nome, mas mudar não é fácil, não é Espanha. Mas, irmãos, é Espanha, tem cultura, tem gente boa, tem gente ruim, como tem em todo lugar, né? Eu confesso que eu prefiro ficar perto dos netos, dos tios, das tias, dos amigos, dos irmãos. E eu agradeço a Deus que Deus fez isso comigo, só posso agradecer, né? Quando ele me chamou, eu era um mecânico de automóveis para o pastorado, e eu entreguei tudo e ser feito sua vontade mesmo. Então, quando eu olho os amigos que foram, os amigos que estão, eu falo, Senhor, que maravilha é essa de poder ter sido criado nessa cidade, ter amigos, né, de 60 anos, tenho irmãos, referências de tudo. Então, eu louvo a Deus por essa visão do pastor Edmur de guardar sempre aqui na igreja o amor, o carinho, a atenção por aqueles que foram, né, estão e pregando a palavra do Senhor. Então, quero fazer essa referência neste momento, nesse aniversário da igreja, nesses 11 anos aqui da plantação desta igreja, desta caminhada. E o maravilhoso é que Deus não para. Amém? Deus não para. Ele sempre tem planos, Deus sempre tem propósitos, Deus sempre tem pessoas dele, Deus sempre está chamando mais pessoas para a obra dele. Deus não para. Então, hoje, nesse domingo, eu e você estejamos sonhando com Deus, amando a Deus, adorando a Deus, fazendo aquilo que nós sabemos está na Bíblia que precisamos fazer, amém?
E também dizendo, Senhor, se tem mais, fala comigo. Amém? Se tem mais, o Senhor fala comigo. O Senhor fala comigo. Eu quero convidar vocês, então, para, ao trazer a mensagem, abrir no livro de Êxodo da Bíblia Sagrada, o segundo livro de Êxodo. Nós estamos ainda em março, apesar de já fazer, nosso ano já faz 2 meses e meio, mais 2 meses e meio, já estamos no dia 21 ou 22 hoje? 22, né? E se você não leu nenhum livro da Bíblia Sagrada ainda este ano, aproveita hoje à tarde, leia o livro de Judas, só tem um capítulo. Pronto, já leu um livro. Se você não leu nenhum livro ainda esse ano, eu te convido hoje à tarde, leia o livro de Judas, vizinho do Apocalipse, só tem um capítulo ali, você já vai ler um livro da Bíblia, o primeiro livro de 2026. Não vou perguntar quem não leu nenhum livro da Bíblia ainda, né? Claro, mas você pode ir. Minha esposa ontem estava lendo as cartas de João, né? E a primeira, 5 capítulos, mas a segunda é menor, terceira, enfim, eu te convido para ler a Bíblia Sagrada. Comece lendo a Bíblia não pelo livro de Êxodo que eu vou pregar nessa manhã, amém? Aí você já desiste. Não, você começa lendo Judas, começa lendo a primeira carta de João, começa lendo o Evangelho de João, começa leve, amém? Até a hora de você encarar assim, Êxodo, Jesus amado. Aí tem que ter fé, perseverança, oração. Entra no Êxodo até sair do Êxodo. Amém? Mas hoje vou pregar no livro de Êxodo. E quero só dizer mais uma coisa para incentivar vocês. Todo ano, eu faço exercício. Não quero dizer que todos vocês têm que fazer. Todo ano eu compro uma Bíblia nova. É a primeira vez que eu compro uma Bíblia capa vinho. Quem gostou disso? Que cor que é essa aqui, na verdade? É vinho, é rosa? Que cor que é essa? Bordeaux, é vinho, pronto, é vinho. Eu sempre comprei Bíblia preta, marrom, cinza. Esse ano não, hoje eu vou comprar uma vinho. Por que eu faço isso? Claro, eu sou um pregador do Evangelho. Eu não tenho uma memória boa, não considero minha memória assim ótima, excelente, né? Então eu tenho que estar lendo a Bíblia todo ano para lembrar. E hoje ajuda muito hoje, porque hoje tem a internet. Então, por que eu leio? Eu não lembro todas as passagens. Não lembro. Mas não lembro assim o endereço das passagens, tá? Eu não lembro o endereço de todas, não lembro. Mas eu lembro um versículo. Aí eu faço hoje assim, Google, onde é que está? Onde é que está? E pronto, ele traz na hora, onde é que está? Onde é que está? Então, só quero dizer para incentivar vocês. Anualmente eu compro uma Bíblia nova e me obrigo a ler a Bíblia inteira. Só que mais, eu leio grifando. Então, olha, aqui, Êxodo, eu já li esse livro, tá vendo? Eu como uma caneta vermelha, antes eu usava a caneta azul ou preta. Desculpa fazer essa introdução, mas é para incentivar vocês. Leiam a Bíblia mais, amém? Leiam mais. Comece pelos livros mais agradáveis. Olha, então eu leio, esse ano, primeira vez, esse ano eu estou grifando todas as vezes que aparece o nome de Deus. Deus, Senhor, Pai, Jesus, todas as vezes. Então, toda vez que aparece, aqui mesmo em Êxodo 18, onde eu estou, olha, tem Deus, Senhor, depois Deus novamente, depois tem Deus, depois tem Senhor, 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 bendito seja o Senhor, Senhor, presença de Deus. Todas as vezes que aparece o nome de Deus na Bíblia, Deus, Senhor, Jesus, Pai, eu estou grifando. Isso tudo, esse tempo, só para dizer, pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, leia mais. Se ela tiver muito amarelada, compre uma outra Bíblia. Amém? Aí você vai usar a velhinha, mas você também vai grifando a nova. E quero recomendar uma versão, que é a versão Nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque a Nova Almeida Atualizada, ela fala o nosso português do dia a dia. O nosso português. A Transformadora, ela é mais assim, você tem que estudar mais para ler a Transformadora, as outras, né? Então, uma corrigida é antiga, chama a gente de varão, varoa, isso aí, se falar isso para a criançada lá, eles vão dar risada na cara da gente. Então, sai fora do varão da varoa, vamos aqui para o homem, mulher, moço, moça, né? Então, a Nova Almeida Atualizada, ela é uma versão do português que nós usamos dia a dia, com educação, tal. Então, recomendo. Eu tenho, para fazer a mensagem, eu tenho as versões, mas para pregar, para eu mesmo ler, nova. Desculpa esse tempo todo. Vamos ver Êxodo, versículo 18. É minha vontade que vocês leiam mais e mais a Bíblia Sagrada com o pastor. Êxodo 18 diz assim:
Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele. Foram passar uns dias de férias na casa do pai e da mãe, é bom demais, né? Do vô e da avó. Juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. E o outro filho se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Olha só, irmãos, genro beijando o sogro, hein? Maravilha. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições também que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés foi trabalhar. Sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar esta carga. E se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também este povo, todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, de 1.000, chefes de 100, de 50, de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Amém para a palavra de Deus? Que texto longo, perdão, e obrigado pela paciência e a perseverança de vocês. Queridos irmãos, eu gosto muito de ver as obras de Deus. Eu amo ver as obras de Deus, né?
Uma época até eu pensei que eu fosse naturalista. Mas naturalista é que ele fica sentindo, sente o perfume, a abelha que passa, a borboleta. Mas não sou naturalista, não. Mas eu gosto da natureza, e toda vez que eu vejo a natureza, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus é maravilhoso de todas as formas. Ainda essa semana, quando eu falava com uma pessoa, essa pessoa preocupada com os perdidos, com toda razão, preocupado com os perdidos que são honestos, tem perdido que é honesto, tem procurados com os perdidos que são bons, tem perdido que é bom, procurados com os perdidos, por outro lado, que são horríveis, desgraçados, odiosos, perversos, malignos, né? Preocupados. Eu falei para ele, olha, o que me consola hoje, durante a oração intercessória, que foi o pastor Lázaro que fez, hoje durante a oração intercessória, eu coloquei alguns filhos de amigos meus que estão longe de Deus. Eu tenho uma lista, eu e minha esposa, filhos de amigos, não dá para colocar todos, mas nós temos pelo menos 8 filhos de amigos, desde, talvez o mais distante está em Natal, e talvez lá para baixo está, com certeza, em Curitiba. Então, nós temos 8 filhos de amigos, e hoje, na oração intercessória, eu coloquei o nome deles, um por um, clamando ao Senhor. E eu disse para esse irmão que falava comigo, olha, eu tenho certeza de uma coisa, todos estarão um dia diante do Senhor, todos, no mesmo culto, já imaginou? Todos, a humanidade inteira. Como é que vai caber isso na terra? Que impressionante, agora que eu pensei nisso, não queria pensar nesse detalhe. Toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que vai nascer antes da trombeta do Senhor Jesus Cristo, já imaginou? Todos estarão. Eu tenho certeza de uma coisa, que até mesmo para um personagem, um dos piores da história da humanidade, um dos piores, como Herodes, até Herodes, que vai estar lá naquele dia, Deus vai poder olhar para Herodes e dizer assim, Herodes, eu queria a sua salvação. Herodes, eu fiz de tudo para você ser salvo. Herodes, lembra aquele dia? Era uma chance que eu estava te dando. Lembra aquele outro dia? Lembra aquela menina? Lembra aquela mulher? Lembra aquele cristão morrendo porque você mandou matar? Lembra? Era mais uma chance. Herodes, naquele dia, vai poder dizer, não tem como negar, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é maravilhoso. Eu gosto de pensar nas virtudes de Deus. Por exemplo, Deus tem virtudes que ninguém tem. Vou mencionar apenas algumas. Por exemplo, só Deus é essa maioria de nós sabemos. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Deus é onipresente. Essas três a gente grava bastante. Mas, por exemplo, Deus é imutável. Só Deus não muda. Só Deus, não tem nada que mude o tempo, nada. Deus é imutável. Outra virtude de Deus, só Deus é autoexistente. Todos nós dependemos de Deus e de tudo para viver. Só Deus é autoexistente. Mas também, só Deus é eterno e só Deus tem uma santidade perfeita. Só Deus. Virtude de Deus que Ele não compartilha com ninguém. Por outro lado, a virtude de Deus que Ele compartilha com a humanidade. Por exemplo, Deus compartilha conosco a virtude do amor. O amor, aquele amor classificado em grego como amor ágape, aquele amor que não depende de nada, ama. Deus nos ama independente do que façamos para Ele. E bem-aventurados somos nós, quando recebemos esse amor de Deus em nossa vida, como quando somos vasos desse amor de Deus, depositários desse amor de Deus. Segunda a virtude que Deus compartilha com a humanidade é humildade. Humildade. Deus é humilde. Imagine, Deus é humilde. A gente tem tanta dificuldade de definir humildade. A humildade é com pobreza, é com simplicidade, é com aquilo. Mas humildade guarde isso, né? Humildade é o oposto de orgulho. Pronto. Dá para entender melhor. Orgulhoso, humilde. Arrogante, humilde. Deus compartilha conosco o amor, a humildade. Ele compartilha conosco a virtude do autocontrole, está lá, domínio próprio no fruto do Espírito, respeito, responsabilidade.
Mas também diz aqui a Bíblia que dentre as virtudes que Deus compartilha conosco está a perseverança. Opa, perseverança é virtude? Perseverança é virtude. É verdade que quando olhamos para a sociedade, os segmentos da sociedade, nós encontramos muitas pessoas que perseveram. Na história das vidas, e tem pessoas que gostam de ler livros de biografia, né? Tem alguém que gosta de ler livro de biografia? Duas, todos nós, só duas, só o pastor aqui e a irmã, só dois gostam, né? Eu gosto de ler algumas biografias assim que eu posso escolher a dedo. Essas biografias que eu posso escolher a dedo, uma delas que eu fiquei admirado é a biografia, ele é um banqueiro, foi um banqueiro, Amador Aguiar. Sabe por quê? Sabe quando é que muda a postura dele diante da vida? A postura dele. Ele não tinha mais nada, dormindo na praça, no banco da praça. Até que alguém vem pedir esmola para ele. Ele falou assim, mas peraí, eu já estou na praça, eu estou dormindo, alguém está pior que eu, vem pedir esmola para quem está dormindo na rua? Ele sai dali para procurar trabalho, para poder comer, para poder pedir no restaurante, deixa eu lavar prato para você me dar um prato de comida. Eu gosto de histórias assim. Então, o mundo com certeza é cheio de perseverança. E penso também, Deus é quem sabe, penso também que entre homens e mulheres, as pessoas que mais são perseverantes na vida, ao meu ver, são as mulheres. Porque por amor ou pela dor, a mulher tem que perseverar. Ainda bem que a mulher persevera. Graças a Deus. Claro que nós homens, quando também podemos ter e desenvolver a virtude da perseverança, aí então a vida fica maravilhosa. Não é? E eu queria compartilhar com vocês, portanto, nesta manhã, nesses próximos minutos, essa igreja não tem relógio. Que hora termina o culto aqui? A hora que terminar? Então tá bom, ainda tem um bom tempo. Eu estou procurando um relógio, mas vi que não tem relógio. Não estou usando o relógio aqui no pulso também. Aí, pronto, pastor, já vou deixar aqui do lado. Pronto. Obrigado aí. Eu também não vou ficar olhando o celular. Deixa eu ver, irmãos, que oração. Também não vou ficar olhando o celular para ver que oração. Então, obrigado. Pronto, resolvido. Eu queria nesta manhã, irmãos, pensar com vocês na virtude da bem-aventurança. Virtude. Primeiro, para pensarmos que virtude na Bíblia Sagrada não é apenas aguentar uma situação difícil. Porque às vezes, em alguns momentos da vida, nós nos sentimos como aquele lutador de boxe. Não está mais na moda lutador de boxe, né? Mas quando o Éder Joffre, isso nem... Alguns nasceram e já tinha até morrido, já o Éder Joffre, já. O Mohamed Ali lá já tinha... Enfim, existe, irmãos, luta de boxe, vocês acreditem. Os mais jovens. E aí, quando a luta está muito difícil, às vezes o boxeador está no canto, recebendo soco na cabeça, está no canto. Às vezes nós sentimos assim na vida ali, ó, no canto da vida, recebendo pancada de todo lado. Perseverança não é só aguentar, perdão por usar essa, não é só aguentar uma situação difícil. Não, na Bíblia Sagrada, às vezes que aparece no Velho ou Novo Testamento, quando aparece a palavra perseverança, ela é mais do que aguentar, muito mais. Na verdade, ela é descrita como uma constância ativa, a capacidade de manter a direção e a fidelidade a Deus, mesmo sob pressão, oposição ou sofrimento. Vou repetir. O que é perseverança? Guarde. Perseverança não é só aguentar a dor, a luta, a frustração, os revés da vida. Perseverança é manter a direção e a fidelidade a Deus, mesmo debaixo de pressão, de oposição e de sofrimento. A doutrina da perseverança na Bíblia trata dessa continuidade firme do crente na fé até o fim. Aliás, por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Porque todos nós somos tentados a desistir. Até um louvor. Se você já pensou em desistir. Desistir. Mas vejam que
do Velho e Novo Testamento, uma das pessoas, inclusive, que o próprio Senhor Deus elogiou pela perseverança, um homem chamado Caleb. Josué era o auxiliar do Moisés, da equipe de Moisés. Caleb fazia parte daqueles que foram espiar a terra prometida. E quando o Senhor disse que aqueles que não acreditaram no plano de Deus, que eles morreriam no deserto, mas graças a Deus seus filhos e netos é que entrariam na terra de Canaã, ele fez duas exceções. Nem Moisés passou por aquela regra. Josué e Caleb. Josué porque daria continuidade, e ele diz, e Caleb porque perseverou em me seguir. Uma pessoa que o próprio Deus elogiou, uma pessoa que o próprio Deus mencionou, ele vai entrar, porque ele perseverou. Então, do Velho ao Novo Testamento, essa doutrina da perseverança trata da firmeza do crente, da maneira como o crente vai se amadurecendo na caminhada da vida, nos propósitos da vida, na ação de Deus na sua vida e na sua postura diante da vida. Na definição de perseverança na Bíblia, é uma virtude. Perseverança é uma virtude que evidencia a fé madura e autêntica. Assim como eu mencionei Caleb, eu quero mencionar mais dois exemplos de pessoas que foram perseveranças dentre as várias da Bíblia Sagrada. Uma delas, Jó. Jó foi perseverante. Mas peraí, pastor, Jó amaldiçoou até o dia da sua morte. Jó diz assim, que dia foi aquele que eu nasci? Por que eu não fui um aborto da minha mãe? Por que existiu aquele dia no calendário? Amaldiçoou até o dia da sua morte. Alguns dizem que Jó foi muito paciente. A paciência de Jó. Irmãos, para mim, Jó perdeu a paciência. Porque quando você diz, por que eu fui nascer? Por que eu já virei um aborto? Por quê? Porque quando a gente faz isso, para mim, acabou a paciência. Mas tem uma coisa que nunca acabou na vida de Jó: a sua fé em Deus. E aqui é que foi a sua perseverança. A perseverança de Jó, de fato, foi o que, irmãos? A sua perseverança é que, mesmo diante do sofrimento insuportável, morte dos filhos, morte dos netos, suportável. Só se suporta pela presença de Deus. Fora disso, não suporta. Morte de todos os filhos, morte de todos os netos, não suporta. Mesmo diante disso, do pior, Jó ainda guarda a sua fé. Diz assim, minha testemunha está no céu. Ou aquele mais que nós mais conhecemos, porque eu sei que o meu Redentor vive. E depois o meu corpo, que já virou pó, se levantará. E eu mesmo verei o Senhor. Já imaginou? Que ele não perdeu? Perseverança. Perdeu a paciência? Perdeu. Perdeu a alegria de viver? Perdeu. Perdeu o ânimo? Perdeu. Mas o que ele não perdeu? Perseverança é confiar e depender, mesmo não entendendo o que Deus fez, o que Deus não fez. Ele estava lá ao pé de Deus. Senhor, mas eu estou aqui. Mas Senhor, mas eu creio. Senhor, mas eu creio. Outro exemplo grande para nós de perseverança foi Moisés. E é aqui que eu quero aproveitar esses minutos. Você falou que horas mesmo? 15 para meio-dia? 15 minutinhos aqui, pronto, cheguei em Moisés. Porque para ir até 15 para meio-dia. E Moisés, eu dei o seguinte título para Moisés: perseverança na sua missão de vida. O que é que eu aprendo com Moisés? O que é que eu quero compartilhar com vocês sobre Moisés? Moisés teve a virtude da perseverança na sua missão de vida. E é tão interessante que Moisés, eu acho que nem Moisés, nenhum de nós, apesar que alguns de nós, por exemplo, minha esposa já dava aula para... Ela é professora, já até se aposentou como professora da rede pública, né? Mas ela já dava aula para boneca desde criança. Alguém já brincou de alguma coisa quando era criança e depois se tornou adulto, trabalhou naquilo que brincava? Alguém aqui? É? Olha que tem uma aqui que brincava em alguma coisa, depois se tornou adulta e trabalha naquilo que brincava. Minha esposa é assim. Dava aula até para as bonecas, depois se tornou professora. Agora, irmãos, a maioria de nós não é assim.
A maioria de nós não projeta assim, não, quando eu crescer, porque não sei, ainda faz aquela pergunta, quando você crescer, o que você vai ser? Ainda faz essa pergunta? Luísa tá rindo, né, Luísa? Não vai mais, não? Juninho faz essa pergunta? Não, não faz. Então, irmão, mas há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, perguntava, o que vai ser quando crescer? O pastor Lima perguntava para mim e para o meu irmão. Meu irmão, eu estava com 10, eu estava com 7, 6,5. Marquinhos, o que você vai ser quando crescer? Pastor e missionário. Meu irmão com 6 anos de idade. E é pastor. Aí perguntava para mim, o que você vai ser? Acho que eu vou ser general. Eu queria estar no comando das Forças Armadas. Aí minha mãe disse, não, você vai ser médico. Vai lá pro exército, nada, vai ficar guerreando nada, você vai ser médico. Mas, irmãos, eu nem tinha noção que era esse negócio de crescer. Era menino, via notícia, via isso, via aquilo. Agora imaginem Moisés, criado no palácio. Fez todos os cursos da Unicamp. Lá no Egito tinha Unicamp. Unegito. Unifederal do Egito. E agora guarde uma coisa. Lá tinha curso que não tem até hoje na Unicamp. Como construir uma pirâmide. Não tem até hoje na Unicamp ainda. Mas já tinha. Naquela época. Moisés, diz da Bíblia, Moisés fez todos os cursos universitários da Universidade do Egito. Todos. Tanto que ele saiu da faculdade com quantos anos? Quem lembra? 40. Para poder fazer todo o curso. 40. Então, o que vocês acham que Moisés projetava? A Bíblia não diz qual era o seu projeto de vida, o que é que ele queria ser. A Bíblia não diz se ele seria o sucessor de Faraó, mas ele era um filho adotivo, não é? Enfim, não sei. Mas eu sei uma coisa, que assim como um dia Deus apareceu na sua vida, um dia Deus apareceu na vida de Moisés. E o chamou para andar na sua presença. E chamou Moisés para andar nos propósitos de Deus. E chamou Moisés para viver agora com um sentido, uma missão de vida. Eu gosto quando o nosso texto aqui em Êxodo 18 começa falando, o sogro de Moisés ouviu o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel. Eu gosto disso. O que Deus tinha feito por Moisés e por Israel. A sua vida tem dois lados. Dois propósitos que juntam num só. O que Deus faz por você e o que Deus faz na igreja com você. Amém? Vou repetir. A sua vida é minha vida. Nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nossa vida, na nossa missão, ela é composta de duas partes. O que Deus faz por você diariamente. Em pequenas coisas. O que Deus faz por você. O que você pede, o que você sonha, o que você vive e o que Deus faz com você dentro da igreja, na missão da igreja. Então a vida de Moisés teve esses dois lados. Por isso que o sogro ouve o que Deus tinha feito com Moisés, por Moisés, e o que Deus tinha feito por Israel. Agora, Moisés, irmãos, se ele não tivesse a virtude da perseverança, se ele não crescesse na virtude da perseverança, irmãos, ele teria desistido. Ele teve muitos motivos para desistir. E guardem uma coisa, há uma estatística feita por um professor, esqueci o nome daquela organização, tem o pastor Edson, até um dos palestrantes dela, esqueci o nome agora. Ele fez uma pesquisa e descobriu o seguinte: a cada 3 pessoas, líderes na Bíblia, sabe quantos terminam bem? 1. Então, dos líderes da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, a cada 3, sabe quantos terminam bem? 1. Por quê? Porque toda pessoa tem motivo para desistir. Olha os motivos de Moisés. Moisés poderia ter desistido da sua vida. Ele poderia ter desistido, meus irmãos, por algumas razões. Primeiro, seus erros. Tem alguém que não erra? Seus erros. Tem uns erros que dói mais, não dói? Ai, se eu tivesse criado diferente o filho ou a filha, já passou por isso na sua cabeça? Mas já passou, hein? Deixa para trás. Mas
Se eu tivesse criado assim, se eu tivesse feito aquilo. Erros. Lembram? A primeira ação de Moisés, depois que termina a faculdade, lá no meio do povo de Israel, ele salva um judeu e mata o quê? Um egípcio. Erro de Moisés. Deus não mandou ele matar ninguém. Erro. E por causa do erro ele tem que fugir. Pronto. Acabou sua carreira no Egito. Acabou. Enterrou. Zerou. Acabou. Erro. Segundo lugar, o que faz as pessoas desistirem e tentam a mim e a você desistirmos? Nossas limitações. Quando Deus chama Moisés, Moisés, Senhor, eu não sei falar, sou gago. Nasci gago. Ainda diz uma coisa, ó, antes de converter eu era gago, depois de converter o Senhor eu continuo gago. Eu acho interessante. Antes de ver o Senhor eu já era gago. E depois que eu vi o Senhor eu continuo gago. Em uma das minhas crises de superintendente, uma das vezes eu fui lá na porta do pastor Guilherme. Ele é meu pastor desde 80. Aí eu vou lá. Última vez fui lá, levei 2 garrafas de suco de uva, desse prêmio, considero prêmio, tomar. Mas numa das minhas que eu fui lá, sentei, assim, você parece preocupado? Eu tô com uma pergunta aqui pro senhor. Sim, o que é? Aí quando é alguma coisa muito séria, ele fecha o semblante assim, para se concentrar. Eu assim, então, eu não entendo até hoje, porque o senhor mandou ser superintendente, eu não tenho capacidade para isso. Ele falou, eu achei que você vinha com uma pergunta importante. Como essa é importante para mim. Fernando, tenha paciência. Eles não precisavam mais de um Aguiar, precisavam de um Fernando. É você, pronto, segue tua missão. Limitações. Todos nós temos limitações daquilo que nós estamos fazendo. E às vezes, por termos limitações, a gente olha para o outro, para outra, que não é limitado onde a gente é limitado. Está vendo? Ele que devia, ela que devia estar fazendo isso, ele que devia, ela que devia, porque ela tem dom, ele tem dom para isso, ela sabe, ele sabe, eu não sei. Você não sabe aquele ponto, mas você sabe outros pontos que Deus deu para você, que Deus deu para mim, que Deus deu para nós. Outra razão pela qual Moisés poderia ter sido tentado desistir, foi tentado desistir, não é? Ali foi a resistência que ele recebeu das pessoas. Resistência, primeiro, antes dele, resistência ao próprio plano de Deus. Porque vejam, Moisés levava o plano de Deus e Moisés levava os dons que Deus tinha dado para ele. Qual era a resistência das pessoas? Em primeiro lugar, a resistência ao próprio Deus. A Deus. Teve momentos que Moisés intercedeu junto ao Senhor para salvar o povo de Israel da ira do próprio Deus. Portanto, Moisés enfrentou resistência, oposição e até perseguição. Mas por causa da virtude e da perseverança, ele não desistiu. Mais uma marca ainda pela qual faria Moisés desistir: a falta de enxergar algumas vezes o que fazer. Algumas vezes já orou assim, eu não sei o que fazer. Algumas vezes já disse para um amigo, para um parente, para a irmã, não sei o que fazer. Algumas vezes você já disse para o pastor, não sei o que fazer. Pronto. Este é um momento aqui, que era um momento de êxito, de sucesso no trabalho de Moisés. Ele achou que estava indo tudo bem, mas na verdade, alguém disse para ele assim, não está tão bem assim não. Você não vai aguentar. O povo não vai aguentar. Não está tão bem. E aqui é que eu quero compartilhar com vocês, nesses últimos minutos, como desenvolver a perseverança. Como? Como é que Moisés desenvolveu a perseverança? Em primeiro lugar, meus irmãos, lembra que eu falei do erro dele, quando ele mata o egípcio em Êxodo 2, versículos 11 a 15? Em primeiro lugar, Moisés não parou porque errou ontem. Não parou porque errou no mês passado. Não parou porque errou no ano passado. Moisés continuou. Continuou. Guarde. A perseverança não é só ficar suportando no canto do ringue da vida. A perseverança é prosseguir, apesar das opressões, das dificuldades da vida. Segundo lugar, meus irmãos,
Moisés usou a virtude da perseverança quando, tendo que fugir de uma situação, chegando numa outra, ele continua a sua vida naquela outra situação. Ele não para. Ele não se torna um amargurado, um ressentido. Não. Ele estabelece sua vida. Aliás, é tão lindo. Fico pensando que nome que eles vão dar lá pro... É filha ou filha? Não sei se já sabe. Hã? Menina. Né? Vocês notaram o nome que Moisés dá para os filhos dele? Né? Para o Gerson, fui peregrino. O Eliezer, Deus de meu pai, e foi a minha ajuda e me livrou. Vejam que ele é capaz de prosseguir a vida e ainda dar nomes que glorificam a Deus e que estabelece uma vitória. A virtude de Moisés foi prosseguir apesar de ter errado, foi prosseguir apesar de ter que fugir. Ele foi prosseguir, e é aqui que Deus, aqui que eu posso viver, então é aqui que eu vou seguir desenvolvendo a minha vida, e mais, eu vou dar nomes, não como aquele nome da nora de Eli, quando morre Eli, quando morre o marido dela, o nenê está nascendo e diz assim, Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Olha o nome. Já imaginou? Icabode, além de lembrar bode, podia ser ovelha, mas não era ovelha, é bode. Né? E na verdade, fazendo trocadilho, mas em hebraico é foi-se a glória do Senhor. Já imaginou uma criança que cresce assim, não tem mais a glória do Senhor? Não. Moisés mesmo fora, longe, sem mais ter visto pai, mãe, parente, longe, ele é capaz de dar um nome que fala que Deus ajudou, que Deus livra, que Deus abençoa. Como foi que Moisés desenvolveu a sua virtude da perseverança? Ele obedeceu à vontade de Deus. Uma das coisas que repete, eu li o livro de Êxodo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Uma das coisas que repete é essa. E Moisés fez conforme o Senhor tinha dito. E Moisés fez conforme o Senhor tinha dito. E Moisés seguiu a ordem. Há uma coisa que Moisés fazia na sua perseverança. Obedecia do jeito que Deus mandava. Não ficava tentando dar um jeitinho, nada. É assim que Deus mandou, é assim que vai ser. É assim que Deus mandou, é assim que vai ser. É assim que vai ser. Bem-aventurança da virtude de ser perseverante. Por último, aqui completando, duas últimas coisas dentro da perseverança de Moisés. Mesmo que nessa etapa aqui ele estava fazendo tudo sozinho. Depois desse dia, a Bíblia começa a dizer que ele estava aberto para outras pessoas. Não só Josué foi aquele crente que ficava ali atrás do pastor. Não só Josué, aquele... Não! De repente a gente encontra Arão e Ur segurando os braços dele. De repente agora ele tem outras pessoas. De repente aqui nesse capítulo 18 ele escolhe homens que vão fazer a obra, multiplicar o serviço, fazer tudo melhor, muito melhor do que ele estava fazendo, porque ele não chegava a todos os lugares, agora esses homens vão chegar a todos os lugares. Como é que aumenta a nossa perseverança? Quando nós deixamos de fazer tudo sozinho e passamos a fazer tudo na companhia dos irmãos e das irmãs. John Maxwell, que é um pastor, tive o privilégio de conhecer a igreja dele, onde ele plantou lá em San Diego, ele diz o seguinte, eu guardo comigo. Hoje minha esposa não pôde vir comigo, ela não passou bem mesmo na madrugada, graças a Deus nada sério, quase que fui levá-la ao pronto-socorro, deixei repousando, mas ao chegar aqui sozinho, eu lembro de uma palavra do John Maxwell. Se você chegou sozinho em algum lugar, sabe qual é o problema? Você que não levou ninguém com você. Hoje à noite eu vou pregar lá no Vale da Esperança. Já chamei um colega para ir comigo, porque eu fico com isso assim, você chegou sozinho, é você que não levou ninguém. Opa! Vamos fazer isso? Vamos seguir juntos, amém? Vamos seguir juntos. Fica andando mais sozinho, não. Chama a gente, chama alguém. Vamos junto, vamos dar uma volta, vamos lá, me ajuda aqui. Vamos. Porque a partir desse dia, mais do que tudo,
mudou Moisés. Ele era tão capaz que ele fazia tudo sozinho. Mas do Egito, para ter uma ideia, saíram mais de 1 milhão de pessoas do Egito, sem contar criança, imagina. Ele fazia tudo sozinho. Ele era o juiz, ele era advogado, ele era o prefeito, ele era tudo sozinho, capaz. Mas a partir desse dia, ele resolveu viver na companhia das pessoas. Concluo dizendo, Moisés não entrou na terra prometida, porque a vida não sai toda ela do jeito que nós queremos. Mas no caso de Moisés tem uma boa notícia na conclusão. Sabiam que Moisés entrou na terra prometida? Sabiam disso? Moisés entrou na terra. A Bíblia diz que ele não entrou, não diz? Mas irmãos, tem hora que a Bíblia, vou dizer, a Bíblia também conta que Moisés entrou na terra prometida. Antes de morrer, ele deu uma escapada, atravessou o Jordão e entrou. Não, estou brincando. Quando Jesus vai no Monte da Transfiguração, Deus envia 2 pessoas para falar com ele. Lá na terra prometida. Quem são as pessoas? Elias e Moisés entrou na terra prometida. Mas só para dizer o seguinte, vamos perseverar no que Deus faz por nós e no que Deus faz pela nossa igreja. Nesse mês de aniversário, que vai para a conclusão das festividades, nesse mês é o dizer, Senhor, nós vamos perseverar na visão que o Senhor deu, no propósito que o Senhor deu, na grande comissão que o Senhor deu, nós vamos perseverar, porque dons nós temos, amor nós temos, talentos nós temos, a visão nós temos, a salvação nós temos, o Espírito Santo nós temos. Então, Pai, nós vamos usar a virtude da perseverança e nós vamos prosseguir, e nós vamos avançar. Amém? Aceita ficar em pé para mais uma oração, depois volto ao pastor Edmur. Senhor Deus e Pai Celestial, a perseverança não chama tanto a nossa atenção, Pai. Mas nesta manhã, nesta hora, nós podemos pensar melhor na perseverança. E para alguns, nesse dia da sua vida e da igreja, o que está faltando é perseverança. Sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe pelo menos como não fazer. Tem força, tem saúde, mesmo que não seja 100%, pode ser 80% de saúde, 70% de saúde, mas tem saúde, tem companhia, tem amigos, tem irmãos, tem família. É hora, Senhor, neste momento, de pensar, estou sendo perseverante? Talvez, ó Pai, é mais fácil a gente ser resistente. A gente resiste, suporta, resiste. Mas a perseverança faz mais do que suportar e resistir. A perseverança nos faz avançar nos planos do Senhor. E assim, ó Deus amado, ouvindo a palavra, pensando na palavra, meditando nesta palavra, nós tomamos o firme propósito de desenvolver a nossa perseverança no Senhor. Nós tomamos, ó Deus amado, nós renovamos diante do Senhor a virtude da perseverança. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos continuar realizando em novas etapas o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.